Olá, meus irmãos, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco, seja qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta hora, em mais um Café com Fé, onde nós vamos debater um pouco, conversar a respeito da Palavra de Deus, e escolhemos um tema hoje para falarmos a respeito da cura de Naamã, né? O que levou à cura, o que era empecilho na cura, né? O que possibilitou a cura de Naamã. Então, que Deus em Cristo possa nos dar direção e que você possa participar juntamente conosco, né? Que você possa entrar, deixar o seu like, deixar o seu comentário ou deixar o seu pedido de oração também, para que nós possamos fazer o Café com Fé de hoje. Vamos fazer uma oração e em seguida vamos estar lendo, o pastor Jonas vai estar lendo o texto, para que nós possamos entrar na palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos vivos, acordamos com saúde. Obrigado pelo pão que tu colocaste em nossas mesas. Eu também quero te apresentar as pessoas que vão participar juntamente conosco do Café com Fé. As pessoas, meu Pai, que estão necessitando ouvir tua palavra, das pessoas que estão precisando de uma cura, de uma libertação. Nos mostra o caminho e nos mostra como fazer, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Pai do Senhor, pastor Jonas. Pai do Senhor, pastor João, Pai do Senhor, pastora Simone, que está aí, por trás nos auxiliando em termos da transmissão. A paz do Senhor Jesus a você, que vai entrar aí com a gente para interagir, e juntos fazermos esse programa desta quarta-feira abençoada por Deus. Como disse o pastor João, hoje nós vamos entrar num assunto chamado a cura de Naamã, E o versículo de capítulo 2 Reis, capítulo 5, do verso 1, ele diz assim: Naamã, um comandante do exército da Síria, esse era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus ele tinha dado a vitória ao exército dos assírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. O versículo 2 ele diz que num desses seus ataques contra Israel, os assírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, a qual essa ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Amém? Pode ler mais um texto, mais um para a gente entender. O versículo 3 diz: Então um dia essa menina disse à sua patroa: Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta, a qual esse mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. A palavra diz, para nós entrar nela, diz, o versículo 4 diz que então Naamã vai falar com o rei e conta sobre essa menina, o que ela havia dito. E ali no versículo 5 em diante, pastor João, nós vamos ver que esse rei ali pega uma carta, escreve, dá a Naamã e envia ele, para esse certo lugar chamado Samaria, com o propósito de querer, irmão, de Naamã ir em busca da sua cura. Voltando ao começo aqui, para a gente poder entrar e detalhar esse assunto, que é uma história. Como chegou até aí, uma história muito maravilhosa. A gente vamos ver o começo que ele diz a função, Naamã sendo um comandante, E a palavra diz que ele era muito respeitado. Era um homem também valoroso. As traduções que chamam de valoroso. Valoroso, um homem valente, temível, Mas em compensação, pastor João, como nós podemos entender, e esse texto deixa bem claro, não importava ele ser um cara respeitado, ser um cara valente, bem visto na sociedade, mas em compensação um homem que ainda era leproso e escondia essa lepra, Então nós vamos ver aqui que só quem poderia saber da forma como ele era mesmo era a sua esposa e a sua família, quem convivia com ele, na verdade. Isso. E uma coisa interessante, pastor Jonas, voltando um pouquinho mais atrás da história, eu vejo nesse acontecimento um agir de Deus, aquela velha história de um camarada um dia desse estava falando no Face, me deram um limão, eu fiz uma limonada. Me deram um limão, eu fiz uma limonada. De uma coisa ruim se criou uma coisa boa. É uma oportunidade, porque como o pastor Jonas leu no texto, a Bíblia diz que foi levado preso junto com os cativos de Israel uma menina que era filha do povo de Deus, mas foi levado como escrava para a Síria
para ser escrava, e lá se dividiram os escravos, e ela, não por ocasião de coincidência, eu acredito nisso, meu pastor, mas já dirigido por Deus para ir à casa daquele homem leproso. Desde para nós observarmos como acontece algo hoje em nossas vidas, mas desde um tempo atrás o projeto de Deus já vem se desenvolvendo. O projeto de Deus já vem desenrolando para chegar num objetivo que aconteceu tal coisa. Mas se você for observar a história anterior, tudo convergeu para chegar até onde chegou. Essa menina foi levada presa para a casa de Naamã, já fazendo parte de um pacote de projeto de Deus, para unir os povos, para acabar com a guerra. E assim aconteceu, pastor. E trazer também, a cura. Talvez, eu imagino assim, pastor João, como o senhor também é um leitor da palavra, um historiador desses fatos, a gente vai ver que antigamente a lepra ela era tratada de uma forma de você banir, as pessoas, Era banidas. O ser humano que era detectado uma lepra, ele havia uma carta, não, vai, abandona a ilha aí, bota ele para um lugar exilado, porque era uma coisa que era contagiosa e ninguém queria verdadeiramente se contaminar com aquilo. É por isso que a gente vai ver que logo no começo da palavra aqui, no começo da Bíblia, no Velho Testamento, Jesus orienta em termos da lepra, e no Novo Testamento, você vai ver também que esse problema houve pessoas também que adquiriram, Então, se nós formos olhar para isso, como foi que verdadeiramente isso deu continuidade? Porque tem muitas pessoas, assim creio eu, pastor João, que nos nossos tempos atuais, essa lepra ela não está mais como descaracterizada na nossa pele. Ela foi controlada, Hoje nós estamos... A física, Está dizendo isso, a física. Isso. Mas tem uma lepra espiritual. Espiritual, aquela que hoje, se o senhor falar alguma coisa que eu não gosto, a partir de hoje eu não quero mais assunto com o senhor, vá para lá. É uma doença espiritual, E entra uma palavra que muitas pessoas usam: eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Isso não é perdão, irmão. Nós precisamos ser curados dessa lepra. E a palavra que o pastor João falou muito interessante, que havia um propósito de Deus. Já imaginou, pastor Jonas? Nós, como é uma conversa aqui, não vai ter problema de cortar um ao outro, já imaginou se Deus te perdoou pelos teus pecados? Mas já imaginou se Deus diz assim, como nós homens dizemos: eu te perdoo, mas não quero papo contigo, Jonas. Nós estávamos lascados. Nós estávamos fritos. Onde nós iríamos morar na eternidade? Aonde será? Será que era o céu? Aí o que acontece? O propósito de Deus vai se cumprir na vida desse homem através desta escrava que soube e entendeu, apesar de ser uma criança, segundo os estudiosos, ela tinha aproximadamente 9 anos de idade, soube aproveitar a oportunidade, pastor, soube aproveitar a oportunidade que Deus estava dando para ela. Porque já imaginou da vida de uma escrava, eu imagino como é que foi o tratamento. A Bíblia a história para por aí, até porque não ia ter como contar toda a história, senão daqui a pouco ia ter um livro que ninguém ia conseguir carregar. Zenilda está assistindo. Quem? Zenilda. Zenilda, um abraço, Zenilda. Zenilda está em Curitiba, no Paraná. Zenilda Córdova. Zenilda Córdova. Zenilda Córdova está no Paraná, lá na Vila Santa Mônica, nos assistindo. É longe, mas está assistindo. Que Deus em Cristo te abençoe, Zenilda. Pastor Erivelto, esse aqui é um grande homem de Deus, meu amigo de infância, jogamos muita bola junto, batemos muita canela um do outro. Hoje nós batemos a canela do cão. Um abraço, pastor Erivelto, que Deus em Cristo te abençoe. Então, Jonas, a chegada dessa menina na casa de Naamã foi programada por Deus para que ela pudesse. E o que acontece? Ela ainda dá orientação. Olha a cabeça dessa menina, gente. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que ter essa percepção de aproveitar as oportunidades que aparecem. Ela ainda deu a direção. Eu me lembro aqui de uma coisa. É engraçado aquilo ali que aconteceu. Eu gosto muito de assistir o pastor Cláudio, e ele fala as coisas engraçadas, Ele diz assim, como ela fez igual o José no Egito, olha, vocês têm que escolher um homem, que já sabe,
para conduzir e tal. Então ela fez da mesma forma. Olha, se vocês pegarem ele e vocês levarem até o homem de Deus que está em cima. Já pensou se não acontece, Jonas? Já pensou se não... O diabo ainda tentou confundir a mente deles, né? E mandaram direto para o rei. Não mandaram, o texto diz aí que não era para o rei, pastor Jonas. Era para o sacerdote, o profeta. O profeta, né? Eliseu. O profeta Eliseu, que era o cara que ia fazer a cura. Não era o rei. E muitas vezes as coisas de Deus não são entendidas e elas causam problema para nós. Não é isso, pastor Jonas? Porque nós vamos ver aqui um texto também que chamou a atenção, né, pastor João? Se a gente for ler o versículo 7, né, que você vai ver ali no contexto de cima, você vê que quando ele recebe aquela carta, ele vai diretamente, como o senhor explanou, aí vai diretamente ao rei. E quando aquele rei soube daquilo, aí que a gente vai ver uma pessoa que não é preparada, uma pessoa que verdadeiramente ela não está disposta a ver esse tipo de situação e saber como resolver. Porque eu grifei aqui, só marquei um pedacinho desse texto, porque eu vou ler aqui para nós ver como a forma que aquele rei ele passou a entender quando ele soube da notícia. Quando o rei recebe a notícia e quando ele pega em mão aquela carta, o que rapidamente despertou nele, a palavra que veio neles, por acaso sou eu Deus? Que tenho poder para curar as pessoas e vocês enviam esse homem a mim? E naquele momento esse rei cai em desespero, ele começa a deixar o medo bater, porque ele imaginou como se fosse uma trama, uma armadilha, né? O rei está mandando isso porque ele quer quebrar o nosso contrato, ele quer verdadeiramente se apoderar do meu reino, e ele está usando esse general dele aí para verdadeiramente causar essa forma de, como eu não tenho esse poder para isso, né? Então ele vai se apoderar. Para o senhor perceber, meu pastor, pastora Simone e todos os nossos amigos, para você ver como o nosso programa está rodando o Brasil. Né? Tá, e acho que até fora do Brasil tem pessoas assistindo também. Para você ver como uma conversa mal entendida ela causa uma grande confusão. Causa uma polêmica. Quer dizer, a moça a escrava deu a direção que a bênção estava. Né? Como foi mal interpretada e mal dirigida, chegou no ouvido do rei diferente. Não era só que quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, na minha, na sua vida, quando Deus tem um propósito, as coisas vão ter que acontecer. Né? Cai a montanha, os mares sequem, aconteça o que acontecer, vai ter que se cumprir a palavra de Deus. Aí Deus levanta quem para consertar o negócio da história? Disse, opa, peraí, manda vir comigo, bateu no peito e disse, eu assumo aqui a parada, porque a menina, com certeza Deus tinha falado no coração dele, olha, a menina lá deu testemunho de ti. Né? Porque Deus é onisciente, Deus é onipotente. A menina deu testemunho de você, que você tinha autoridade, né, para curar essa enfermidade. Então eu disse, então deixa vir a mim, que ele vai saber que tem um Deus em Israel. Oh, glória. E o que eu acho interessante é que a gente vê assim nessa passagem como o inimigo ele é agiloso, né, como a forma que ele quer trabalhar. Quando a menina direcionou, a gente vai ver bem claro isso aqui, que aquele homem, ele ouviu a forma que deveria ser procedido. Mas quando ele chegou até o seu rei, ele já falou de uma outra forma. Ali já é Satanás trabalhando com no meio do caminho, né? Já foi para querer causar verdadeiramente essa intriga, essa guerra. E nós vamos ver que quando, né, acontece isso, o rei começa a ficar desesperado. Sempre Deus tem uma forma certa de trabalhar, irmão. O profeta ali ficou sabendo da confusão que estava havendo. Que foi que ele disse? Não, vai lá e diga para o rei não se preocupar. Só fale para ele, olha, mande ele, diz, olha, o profeta Eliseu vai te receber e mande ele lá. E eu vou estar aqui pronto para receber, como o senhor disse, para provar que há profeta na terra. Irmão, essa semana nós começamos abrindo esse programa, alertando a humanidade em termos de muitas pessoas que hoje se diz ser profeta e não são. Pessoas que hoje elas pegam essas coisas da Bíblia e se prendem nesses assuntos, e hoje tem induzido muitas pessoas aí que Jesus é aquele que tu chega, ele vai resolver todos os teus problemas, que ele não vai te botar à prova, que tu não vai passar mais por dificuldade nenhuma. Nós vamos ver que o verdadeiro profeta de Deus, que me chama a atenção que o término dessa palavra você vai ver, que é aquele que faz a obra de Deus com o coração disposto, por amor, com dedicação e sem almejar nada em troca. E nós vamos ver uma coisa interessante aqui, pastor João,
que esse homem, antes de nós abrirmos aqui o programa, eu até estava com o pastor João, de quando eu entendi aquela passagem que Jesus disse, aquele que quiser vir por mim, negue-se, pegue a sua cruz, eu entendo que quem precisa sou eu, então é eu que tenho que me dispor. Esse homem ele já foi mal recebido pelo rei, porque o rei ali não pôde curar ele. Quando ele foi direcionado a esse agora que é o profeta, o que ele imaginou? Imaginou que eu acho que a casa de Eliseu seria uma mansão, como hoje, né? Nós estamos vendo aí muitas que você vai na casa de um irmão que é conhecido na mídia, rapaz, o cara tem um carro importado até. Só que quando ele chegou lá, imagino eu assim, uma casa simples, né? Aí o que acontece? O servo de Deus lá meditando na palavra, aí alguém bate lá na porta, ele diz, vai lá ver quem é. E o cara chega lá, é você que é o Eliseu? Aí o cara diz, não, eu sou simplesmente um serviçal dele. Gerou raiva no homem. Queria ser recebido da forma que ele era bem tratado. Não é assim, irmão. A gente tem que verdadeiramente, nós temos que entender que quando eu estou num certo local, que ali foi me dado esse poder e essa autoridade de eu exercer aquela função, quando eu sou direcionado daquilo para outra, ali tem uma outra patência. E eu tenho que aprender a respeitar aquela que está lá, né? No caso dele, ele achou assim, por ele ser um general, por ele já ter um nome bem divulgado, por ele ser um combatente de guerra, ele achou que ele estaria acima das coisas que Deus já havia verdadeiramente proposto. Então ele fica com raiva, não, porque eu pensei que quem ia me receber era ele, mas manda um serviçal. Aí você vai ver que nisso aqui gerou o que nele? Ódio, né? Gerou uma raiva. E quando o profeta chegou para ele e falou uma palavra, meu irmão, tu quer ser curado? Tem um rio bem aí, ó. Deu o nome do rio, vai lá e te banha 7 vezes. Não, porque eu, pela forma que eu sou, não tenho que me banhar nisso aí, como se fosse um Tietê, que ele fosse ali mergulhar, né? Mas o que Deus disse, tu quer ser curado, então deixa tuas imundícias no lugar que verdadeiramente ele tem que estar, no lugar das imundícias. Tudo indica que as águas eram sujas, e são, né? As águas do Jordão são sujas. E uma coisa interessante que me chama a atenção, pastor Jonas, eu acredito que o senhor já ministrou essa palavra sobre Neemias, sobre Naamã, aliás, desculpa. E uma vez eu ministrei e cada mergulho dele eu detalhei uma função, uma coisa, né? Um impedimento, um orgulho, uma soberba, né? Um altivez, um coração duro e tal. E depois de um tempo eu entendi uma coisa interessante a respeito de que Naamã não aceitou. Não vou mergulhar, já ia bater o pezinho, né? Como tem muito crente que faz, bater o pezinho, já ia embora, não queria mais, né? Aí o que aconteceu? Eu tive meditando e tentando entender o porquê, o principal motivo, né? Talvez não seja só esse, mas o que eu vi só esse, né? O principal motivo pelo qual Naamã não queria tomar banho naquela água. O senhor falou ele no início aqui. O senhor disse, né? Ele vai ter que tirar a roupa dele, vai ter que se expor, né? Por quê? Talvez tivesse as pessoas, nem todo mundo soubesse que ele era leproso. Por quê? Porque ele vivia escondido por trás de uma farda, de uma armadura, né? E as suas lepras não apareciam, a sua vergonha, a sua doença não aparecia. Então, qual era o medo de Naamã, qual era a vergonha de Naamã? Ter que tirar suas vestes e mostrar a sua vergonha e mostrar a sua doença para as pessoas. Talvez a nossa doença hoje não seja física. Talvez você e eu não sejamos leprosos. Mas nós temos algo na nossa vida, uma falha, um erro, alguma coisa que nós temos medo, pastor Jonas. Temos vergonha de expor para as pessoas. Só que existe uma pessoa aqui na terra que para a doença ser curada eu não posso esconder dela, que é o médico. É verdade. Já imaginou? Quantas vezes já ficou nu na frente do médico, Jonas? Já fazer exame? Já. No quartel a gente fica nu. É uma vergonha. Eu fui fazer um exame uma vez de força física, aquele monte de macho, tudo nu dentro, quer dizer, é o momento em que a gente vai se despir de tudo. E aqui, eu trazendo aqui para o lado espiritual, muitas vezes vivemos presos num enclausuramento, né? Vivemos presos numa coisa espiritual que não podemos abrir para ninguém. Deus o livre se alguém souber, pastor Jonas. Deus o livre, pastor Simão, se alguém souber do meu pecado, se alguém souber do meu. Então, a gente vive talvez hoje, gente, como Naamã,
Tem muita gente dentro da igreja, muita gente fora da igreja, que vive enclausurado, preso numa armadura, que não consegue se abrir com ninguém porque algo que fez é muito feio, né? E se por acaso alguém souber, meu Deus, o que vai acontecer se alguém souber? Na minha visão, eu entendo que Naamã tinha vergonha, vai ter que tirar a sua... porque ele não ia entrar de farda, pastor. Ele ia ter que tirar a sua roupa, né? E tudo que indica que, assim como no batismo de hoje, se batizava só com uma bata. Eu não sei se vestia uma bata ou com a roupa íntima que ele vestia por baixo, eu não sei. Não está explicado isso, não tá bem certo isso. Mas ele ia, de uma forma ou de outra, ele ia ter que tirar essa farda. Ele ia ter que tirar essa roupa. Eu analiso assim, pastor João, eu acho que como no caso se tratava de uma purificação, essa é uma forma que eu tento interpretar. Como ali também, quando ele foi direcionado e com ele só levou soldados, né, que a Bíblia também diz uma passagem que não tem nada em oculto que não possa ser revelado, eu creio assim que... acho uma caravana com ele. Isso, né? Eu creio que Naamã ele teve que tirar toda a sua vestimenta e expor todas as feridas que ele tinha naquele corpo para os homens que combatiam com ele. Certeza. Eu acho assim que ele mergulhou naquele rio ali somente com uma roupa íntima. Eu acho que ele não botou porque... Usando um linguajar mais próprio, de cueca. De cueca, né? Que é pra gente não... E que o homem de cueca, ele aparece todo o seu corpo. Isso, porque aí os soldados puderam detectar. Porque a realidade é assim, irmão. Não adianta eu, vou falar assim, não adianta eu ser um bom soldado, ser um cara bom combatente nas missões, mas em compensação diante das pessoas que lutam comigo, que estão ali sempre na hora que a gente bora avançar e avança, as pessoas olharem e ver, poxa, mas o que ele esconde? Que no caso de Naamã foi esse. Aonde ele ia... Irmã Rita e a irmã Ana. Seja bem-vinda, irmã Rita, a paz do Senhor Jesus, missionária Ana, né? Também seja bem-vinda aí, quiser deixar o seu pedido aí, deixa o seu pedido, né? Analise aí a forma aí da palavra, né? E também uma coisa, né, que se quer uma oração, deixa aí que a gente vai estar ao término do programa, vamos estar orando aí, né? Então nós vamos ver claramente essa forma que acontece assim, porque nós temos que analisar essa forma como ele era. Muitas pessoas olham, poxa, Naamã é um cara bom, Naamã é um cara de guerra, mas só ele sabia o que verdadeiramente ele precisava e o que ele estava sendo oprimido. Talvez a mulher tentasse orientá-lo, mas o que ele dizia? Não, porque senão talvez se eu falar, as pessoas vão deixar de me ver como me vê. E com certeza iam se afastar dele também. Iam, porque como o senhor falou no início, os textos de Jesus a respeito de leprosos, os escritos que estão em volta ali, o contexto, diz que os leprosos andavam na rua, quando eles podiam entrar na cidade, a roupa deles tinha uns sinos, um enxugalho, e eles fazendo sinal e dizendo, olha, eu sou leproso, eu sou leproso. Então, talvez o medo maior de Naamã fosse esse mesmo, de descobrir a sua doença, para todo mundo saber quem era ele. Poxa, esse grande cara tem esse defeito, né? Mas diante de Jesus, não. Passando mais um pouquinho à frente, para a gente não se prender muito mais nesse texto, ele recebe a sua cura, né? Mergulhou as 7 vezes e sai. Aí eu queria que nós conversássemos, ainda temos alguns minutos, pastor, ainda, dá para conversar ainda, falássemos um pouco a respeito do sentimento de Naamã. O homem de hoje, ele tem um sentimento totalmente materialista. Nós, o século 21 que nós estamos vivendo, o nosso pensamento é materialista. E queremos comprar, pastor João, as coisas de Deus. Verdade. Qual foi a primeira ação de Naamã quando saiu da água? De pagar pelo milagre. Pagar pelo milagre. Eu tenho dinheiro, eu vou pagar por esse milagre, né? E muitas vezes as pessoas que têm dinheiro hoje querem comprar o seu milagre, mas não há. O senhor observa que os maiores milagres de Jesus foi com as pessoas que não tinham nada. Pessoas carentes, aquela mulher do fluxo de sangue, pastora Simone, ela teve que perder tudo. Ela foi para Jesus pobre, não tinha nada. Então quer dizer, não tinha como pagar. Não é isso, pastor? E eu olhando assim, pastor, Deus me fez refletir uma coisa interessante, que o maior dinheiro que hoje nós temos em mão, irmão, não é que está no cartão de crédito, não é que está no banco. É a fé. Porque lembra assim que todas as vezes que Jesus olhava para uma pessoa e perguntava, você tem fé que eu posso curar?
as pessoas dizem sim, eu tenho. Então ele disse, vai, é a tua fé. Eu não vejo aqui, é que nem nesse caso aqui. Será que quando Deus usou o profeta para dizer, vai lá, será que ele não sabia que também Naamã teria um pouco dessa fezinha escondida lá no coração Com dele? certeza. Tanto é que ele foi, né? Isso, porque se ele não tivesse fé, talvez o milagre não teria acontecido. Porque a palavra que o senhor deixou foi bem interessante, que 7 mergulhadas foi 7 propósitos que Deus foi quebrando nele, para poder verdadeiramente a fé dele ser estabelecida. O que poderia atrapalhar Naamã? Como o senhor disse, ele tinha fé, nem que se fosse um pouquinho, porque ele acreditou no que a menina disse e foi. Então isso é fé. E no meio do caminho, o que aconteceu? Veio algum subterfúgio, tentar atrapalhar com ele. O que atrapalhou? Talvez os pontos do mergulho, né? O orgulho, a soberba, o cargo que ele exercia, né? O nariz empinado. Mas então são 7 coisas que poderiam atrapalhar. Dá até uma mensagem isso, né? 7 coisas que atrapalham a tua vitória. Né? Então Naamã desceu as águas porque, como disse o meu pastor aqui, ele tinha um pouquinho de fé. Eu não sei o tamanho da fé que você tem hoje. Eu não sei o tamanho da esperança que você tem hoje. Talvez, lembrando aqui uma coisa que o seu servo falou, quando ele disse, não, eu vou me embora, porque eu pensei que ele ia sair, ia botar a mão e tal. Quer dizer, queria que fosse feito do seu jeito. Uma coisa que o seu servo disse, Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, tu não ia fazer. Mas simplesmente pular numa água. Uma coisa assim. Olha, sobe naquela montanha de joelho e vai lá em cima. Quer dizer, ele não teria feito? Teria. O problema é que bateu de frente com orgulho, bateu de frente com o medo, com a covardia, com a soberba. E é isso que impede muitas vezes a vitória de Deus chegar nas nossas vidas. Os impedimentos vão se colocando e nós vamos, é como se nós andássemos, pastor Jonas, com uma mochila. Eu, você que está assistindo, todos nós, e durante nossa vida vai acumulando aquelas coisas. Minha esposa sempre fala isso, né? Que a gente carrega lixo, né, amor? É verdade. A gente vem de um mundo sofrido, de um mundo de tantas coisas erradas, e trazemos muitas vezes para dentro da igreja uma mochila, uma bolsa cheia de porcaria, cheia de lixo. E a gente consegue viver melhor quando nós descarregamos, né? Você vê que o carro do lixo passa. Já imaginou, pastor Jonas, se não tivesse o carro do lixo? Como não seria a nossa cidade? Assim está muitas vezes nossa vida. Vai acumulando a mentira, acumulando o pecado, acumulando coisas erradas, soberba, orgulho. Uma das coisas que acaba com o crente é orgulho, irmão. Nós estávamos conversando isso agora há pouco, né? Eu não perdoo, eu perdoo, mas eu não quero papo. E então isso não é perdão. O perdão, ele apaga as transgressões. Você não fica com amnésia. Você não esquece, mas você vai lembrar. Toda vez que você lembrar daquele acontecimento, você vai lembrar que você já pagou, já foi apagado, já se esgotou aquela cota de problema na sua vida, pastor. E o que eu acho interessante aqui, voltando àquela parte que o pastor João falou, né? Nós vamos ver aqui já quase no final do texto como verdadeiramente o profeta de Deus, né? Ele tem se colocado. Falta 10. Falta 10? Ah, então ainda dá 15 tempo. minutos. Falta 5. 5. Então nós vamos ver uma coisa interessante aqui, que quando ele volta, né, para pagar pelo aquilo, qual foi a resposta do verdadeiro servo de Deus? Não. As coisas de Deus, elas não são vendidas, as coisas de Deus, elas não são negociadas, as coisas de Deus não é como muitas pessoas imaginam. Ele disse não, vai, se Deus curou, amém. E nós temos nesse texto aí que o senhor está citando um exemplo de como deve ser e de como não deve ser. Isso. Que foi o abençoado Geazi. Teve o outro lá que por detrás, é por isso que diz assim, pastor João, eu sempre falo isso para as pessoas, que a forma que eu gosto de me expor para as pessoas como se fosse um vidro transparente, que quem passasse me visse como eu estou por detrás dele e como eu vou estar pela frente. Porque quando eu olho para essa passagem aqui, nós vamos ver que ele tenta desdobrar o profeta. Quando ele volta, né? Porque Eliseu sabia. O que ele faz? Ele corre atrás de Naamã e diz, ei, usa o nome do profeta ainda. Ele voltou atrás. Tu pode deixar isso aí, ele quer o dinheiro. E sabendo que Deus já tinha alertado o coração do profeta lá, que quando ele chega, ele pergunta, aonde tu foi? O que tu foi fazer?
Por acaso tu foi lá cobrar por uma coisa que não era para ser... Uma coisa interessante que ele diz, o meu coração foi contigo, cara. O Espírito foi contigo. Porque quando fala em termos de coração, as pessoas imaginam, poxa, então quer dizer que Eliseu arrancou o coração? Não, quando ele meu fala espírito coração, é a sinceridade, né? O Espírito de Deus. Em outras palavras, ele quer dizer, eu te conheço. Eu te conheço, eu sei eu sei quem tu é, cara. Aí nos lembra também, como diz, até na era dos profetas, teve o Judas, né? Que também era ligado a dinheiro. Então, nós fomos ver que tudo isso veio se cumprindo. E uma coisa que aqui, para deixar bem amplo, que naquele momento ali, o que aconteceu com aquele homem? Depois que ele viu o milagre sendo estabelecido, que ele viu quem era o verdadeiro Deus, o que foi que ele fez? Então permita que eu leve só pelo menos um pouco de terra. Como testemunho, isso, né? E chegar lá eu vou fazer um altar. A partir de hoje eu não oferecerei mais sacrifício, não darei mais oferta a deuses estranhos, mas eu adorarei esse teu Deus. Então você vai ver que agora imagine um homem, é isso aqui que me chama a atenção, que as pessoas às vezes querem nos obrigar, até mesmo nos forçar. Você aceitou Jesus agora, para de beber? Eles, não, irmão, você vai ver que teve princípios. Aquele homem chegou naquele lugar, ele chegou por a partir de hoje eu vou continuar fazendo as suas ordenanças, mas agora eu tenho um Deus a quem eu vou fazer meu sacrifício, a quem eu vou dar nos holocaustos. Houve uma mudança de vida, isso, né? Porque tem pessoas que hoje é assim, pastor João. Hoje o senhor tem um Deus, eu tenho o meu, aí eu converso com o senhor, aí eu tenho que lhe forçar o senhor a fazer conforme eu quero. E não é assim. Nós temos que ver que quando nós conhecemos esse Deus, se o senhor tem um princípio, vamos supor, se o senhor está debaixo de uma hierarquia, está debaixo de uma autoridade, como disse Paulo lá no começo para aquele homem, para aquele centurião, disse agora, eu obedeço a ordem. Ele disse, não, isso aqui não quer dizer que tu vai largar o que tu tem que fazer. Continue obedecendo, faça seu sacrifício conforme o teu rei lá te ordena, mas tu sabe que verdadeiramente, né? Poxa, meu amigo, infelizmente aconteceu o imprevisto, Arimar, e o sumo sacerdote Rai não esteve aqui, mas eu acredito que ele vai marcar outro momento e você vai ter a oportunidade de ouvi-lo falar aqui no Café com Fé. Mas está aqui, ele só está um pouco meio careca. Não é cabeludo, é careca. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito gostosa de conversar, né, pastor? A gente começa e vai destrinchando. Então eu já quero desde já agradecer a Deus, né, pela oportunidade que tem nos dado aqui no nosso Café com Fé, né, que está cada dia melhorando. Daqui mais alguns dias vamos estar com um estúdio diferente, um estúdio novo que nós vamos fazer. Né? Nós começamos só numa cadeirinha, numa mesa de plástico, agora já estamos numa poltrona mais gostosa, né? E daqui mais alguns dias vamos ter o nosso local próprio para fazer o programa Café com Fé e abençoar a tua vida, tá bom? Nós vamos fazer uma oração. Se você quiser fazer o seu pedido, obrigado aos irmãos, obrigado a Zenilda, lá de Curitiba, né, no Paraná, né, mandou ali o seu recado. Obrigado a Rita, obrigado a irmã Ana, quem mais? O Arimar, que mandou aqui também o seu alô, querendo saber do Erivelto, pastor Erivelto, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Todos que participaram, alguns são tímidos, não colocam nenhuma mensagem, mas assistiram, participaram. Só o fato de você participar conosco já é uma bênção para a sua vida e também para a nossa vida, tá bom? Vamos agradecer ao nosso Deus, que Ele possa nos dar uma noite abençoada em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais um programa Café com Fé, que veio esclarecer algumas coisas e talvez hoje alguém possa ter entendido o motivo de um milagre não ter acontecido. Alguém pode ter se alimentado dessa palavra, alguém pode ter recebido essa palavra como uma semente que caiu numa terra boa e essa palavra vai crescer na vida dessa pessoa e ela vai começar a receber os milagres do Senhor na sua vida. E uma coisa aprendemos, Pai, é que o teu milagre não podemos comprar. O que compra o milagre do Senhor é um coração quebrantado, é um coração devotado ao Senhor, é um coração que se abre e se derrama na presença de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê um resto de tarde e noite abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Um abraço, pastor Jonas, pastora Simone, minha esposa que nos ajudou aí na direção. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até amanhã, às 4h30 da tarde.